Há uma preocupação crescente com a descida da participação nas eleições europeias. Isso levanta uma questão fundamental: como pode a Europa do futuro ser construída sem a participação dos cidadãos? Não penso que as pessoas saibam o que fazem os eurodeputados e se podem ou não ajudar a nível local. Fazer com que as pessoas votem e reforçar a legitimidade política é um desafio para as autoridades em toda a Europa. Nas últimas eleições europeias em 2009, só 43% da população eleitora foi às urnas. Nas primeiras eleições, em 1979, a participação tinha sido de mais de 62%. Um dos países a tentar melhorar a taxa de participação é a Eslováquia. As eleições de 2014 vão coincidir com o 10º aniversário da adesão à União Europeia. O país teve a abstenção mais alta nas últimas duas europeias, com menos de 1/5 dos eleitores a votar. A Bélgica e o Luxemburgo, onde o voto é obrigatório, tiveram as taxas de participação mais altas, mais de 90%. Em Bratislava fomos ao encontro de 3 gerações de uma família típica que nunca votou nas europeias. Viera tem uma loja de cosméticos, a filha Sílvia, que tem uma bebê de 6 meses, trabalha em informática. Não votei nas eleições europeias no passado, em primeiro lugar porque tinha muito pouca informação e era algo que eu via como distante dos meus problemas. Estava preocupada comigo e com a Eslováquia. A Europa parecia-me uma coisa distante. Zaujímala som sa o seba, o Slovensko a proste Európa mi bola ešte veľmi vzdialená. Era muito nova e tinha outros interesses. Os jovens interessam-se por outras coisas, não me interessava pela política na altura, mas agora a situação é outra. Quando somos mais velhos, vemos as coisas numa outra perspectiva. Vamos ver. Uma grande parte do eleitorado está farta de eleições com várias voltas e das complicações da política nacional. Outros dizem que se sentem felizes em não votar. Antes da separação da Checoslováquia, em 1993, o voto era obrigatório. Mesmo se a participação cresceu 3 pontos percentuais nas últimas europeias, a representação do Parlamento Europeu em Bratislava insiste que é preciso ir mais longe. Continua a ser uma participação muito fraca, mas já estamos mais próximos de outros Estados-membros. É um desafio porque temos de aumentar o interesse do Parlamento Europeu nas eleições europeias. Temos de criar uma plataforma de diálogo entre os nossos eurodeputados e os empresários, a sociedade civil e o público em geral. Between our MEPs, members of the European Parliament, and different target groups like stakeholders, multipliers, or also broad public. Aumentar o interesse não é tarefa fácil. A Comissão Europeia publicou uma recomendação oficial que diz que os partidos nacionais devem deixar claro durante a campanha quais os partidos europeus com que estão alinhados. Outra medida para aumentar o interesse dos cidadãos é fazer com que os partidos nomeiem um candidato a presidente da Comissão Europeia e tornem essa escolha pública antes das eleições. O Parlamento Europeu elege o presidente com base nas propostas dos líderes europeus que devem ter em conta os resultados eleitorais. Outra recomendação para trazer mais eleitores é fazer das eleições um evento único, afastando-se da tradição de ter eleições durante um período de 4 dias. Os Estados-membros devem chegar a acordo sobre um dia único para o voto. Mas essa é uma meta difícil de atingir devido às tradições diferentes de cada país. Por exemplo, no Reino Unido, as eleições nunca são ao fim de semana. Para atrair mais eleitores, os especialistas dizem que a atuação da Comissão Europeia tem de estar mais dependente da composição do Parlamento. Basicamente, o que temos de dizer aos cidadãos é que eles podem mudar alguma coisa. Se votam neste ou naquele partido para o Parlamento Europeu, isso pode mudar alguma coisa na direção da União Europeia. Porque as pessoas não votam só porque gostam da instituição ou porque conhecem muito bem as coisas. Votam se sentem que podem mudar alguma coisa em termos políticos.
A maioria dos partidos ainda não deu a conhecer a estratégia para as próximas eleições europeias, mas as pessoas pedem mais informação acessível e fácil de digerir. Talvez se houvesse mais personalidades conhecidas a apresentar as eleições, as pessoas ficassem a conhecer melhor os assuntos europeus e ficassem mais motivadas para ir votar. Deveríamos saber o que está a acontecer na Europa, quem nos representa. Estas pessoas devem informar-nos sobre o que se passa. O debate continua à volta de outros temas, como o possível voto obrigatório ou a marcação das eleições europeias para o mesmo dia das autárquicas em vários países.